A paz do Senhor, mis amados irmãos e irmãs, amigos e amigas que continuamente me acompanham através das redes sociais. Já vocês sabem que sou o pastor missionário e professor Miguel Vera Tudela. Eu tenho meu canal aqui no YouTube e continuamente, tanto no YouTube como no Face, eu posto as minhas mensagens. Então hoje, aqui no Brasil, dia 20 de novembro, lembramos de um acontecimento histórico que aconteceu em 1695, o dia 20 de novembro, que foi a data em que foi executado um dos maiores líderes negros, escravos, que se levantou contra a escravidão no tempo da colônia. Então, eu me refiro a Zumbi, que era de um território, um lugar chamado Palmares, lá no Maranhão. Então, ele levantou-se com um grupo de escravos contra a escravidão e eles se defenderam com terçados, que é o que nós conhecemos em espanhol como machetes, palos e pedras. Essas eram as armas que eles usaram no combate contra um exército regular, que era o exército do Império, que tinha canhões, armas de fogo e didáticas de guerra. Então, era um encontro bélico totalmente desigual. E evidentemente que as coisas tiveram que acontecer como aconteceram. Zumbi foi capturado vivo enquanto os companheiros deles morreram, assassinados. E o dia 20 de novembro do ano de 1693, Zumbi dos Palmares foi executado. É por isso que hoje em todo o Brasil é feriado e se lembra a data como o Dia da Consciência Negra. Mas eu quero trazer como a colação um dos pontos importantes dentro da história da humanidade, que é a escravidão. Há algumas vezes que eu pergunto a meus alunos dentro de sala de aula: imaginem-se vocês um escravo, como vocês descreveriam esse escravo? Então eles me falam sempre eles me falam de um homem negro, esquálido, cheio de harapos, com correntes nas mãos e correntes nos pés, com uma espalda totalmente lacerada por os látigos e os chicotes do opressor. Então, essa é a descrição que continuamente eles fazem de um homem escravo. Está na mente deles, é uma questão cultural que foi colocado na mente deles através da própria educação. Mas que podemos dizer? Eu falo enfaticamente e lhes falo a meus alunos que a escravidão não tem cor de pele. Quando eles me escutam falar isso, todos eles se surpreendem. Mas como, professor, se os escravos sempre foram negros? Não. Não foram totalmente negros a escravidão. Ainda que nós sempre colocamos a escravidão com a raça negra. E não é assim. A escravidão já acontecia desde os primórdios da humanidade. Israel escravizado, e haviam escravos também no Egito, quando Israel
fue escravizado en Egipto. Blancos, que eran los israelitas, y negros, que eran los egipcios. O sea, los blancos fueron esclavizados por los negros. En África, los africanos negros esclavizaban negros y los vendían para los mercaderes de esclavos negros, y esos mercaderes eran blancos. ¿Qué podemos decir de Roma antigua y a Grecia antigua, donde había inclusive leyes que protegían a los donos de esclavos, inclusive leyes contra esclavos o personas que debían dinero y eran esclavizados precisamente por dívidas económicas? Y esto aconteció en Roma, donde los propios romanos esclavizaron a sus propios familiares por dívidas. Y llegó un momento en Roma antigua, Roma del Imperio, que hubo más esclavos que libertos. Há dos filmes que eu quero que vocês assistam, mis amados irmãos, irmãs, amigos e amigas. O título destes dos filmes eu recomendo. O primeiro é filme chamado Amistad, que em português seria Amizade. E outro filme seria 12 anos de escravidão. Então, esses dois filmes tratam precisamente deste tema tão importante. Inclusive, os dois filmes são baseados em fatos reais, fatos históricos, como sobretudo o primeiro, que é Amistad ou Amizade, e que trata de grupo de escravos trazidos da África clandestinamente, porque, según as leyes de aquel entonces, só podían ser escravos aqueles que nacían escravos, que seus pais eran escravos, mas estes fueron trazidos clandestinamente y eran libres en África. Y los negros que esclavizaban negros, prendieron ellos, los amarraron y los vendieron como negros esclavos para los blancos os esclavizaren. Entonces ellos atravesaron el Atlántico en una embarcación. Ese barco tenía por nombre Amistad, que sería amizade, y de amistad só tinha un nombre. Entonces ellos, no medio da viagem, en una noche de tormenta, ellos consiguieron abrir las corrientes y subir a bordo a la parte más alta de la embarcación y matar a sus opresores. Ellos no sabían nada de brújula, o que nós en español conocemos como brújula. Y no sabían también nada de navegación, de modo que ellos navegaron por días, semanas, y hasta que o mesmo destino los hizo encalhar en los Estados Unidos de Norteamérica. Ellos fueron aprisionados por el ejército norteamericano. Eran 80 negros que no querían ser esclavos. Ninguém quiere ser esclavo. Eso es imposible. Hay un libro escrito por Freire, aquí en Brasil, que se llama Casa Grande y Senzala, que él romantiza aquella relación entre el dono de la Casa Grande y los esclavos que servían a él. Y decía dice en el libro, que existía una armonía entre los donos y los esclavos, algo tan
totalmente fuera da realidade. Porque se os escravos se sometían por temor aos castigos, inclusive a morte. Eso aconteció en todo lugar donde habían escravos, porque eso es nato da raza humana, que quando alguém se siente escravizado e lhe estão tirando o direito à liberdade, ele vai se levantar, os filhos dele, os netos deles e todos seus ancestrais. Porque Deus nos fez livres. E o homem, o ser humano, em seu egoísmo e maldade, criou a escravidão. Não foi Deus, foi o homem. E eu quero colocar um ponto bastante importante, que os mesmos europeus, quando chegaram à América, e sobretudo no norte de América, eles eram protestantes. Eles tinham a religião protestante e vinham com uma Bíblia embaixo do braço. Eles sabiam da Bíblia, conheciam a palavra do Senhor, e ainda assim eles escravizavam os negros, não tinham misericórdia. Inclusive eles os evangelizavam, falando do evangelho, mas não os libertavam. Então, em esse filme chamado Amistad, que é um filme histórico, fala precisamente que esses negros chegaram aos Estados Unidos, meteram presos, e então houve juízos, porque alguns diziam que eles eram escravos, aqueles que queriam escravizá-los, e eles diziam em suas línguas, porque eram vários grupos étnicos dentro de todo esse conglomerado de negros africanos, eles chegaram a se comunicar com os brancos, que em juízo los convidavam a falar a sua versão, e eles diziam que não eram escravos, nunca eram escravos, nunca foram escravos, e que em esses momentos os queriam escravizar. E um juiz cristão católico, ante um povo evangélico, o juiz levantou sua voz, sendo católico, e falou que isso era inhumano e era contra a vontade de Deus, e os libertou. E isso criou uma comoção nacional que chegou até inclusive na Corte Suprema dos Estados Unidos, e até o presidente dos Estados Unidos teve que se levantar contra isso, escravidão, e os donos escravos, que eram praticamente todo o sur dos Estados Unidos, se levantaram contra essa lei que o presidente dos Estados Unidos estava promulgando, que era a abolição da escravatura, da escravidão, e ameaçaram ao presidente entrar em guerra contra o governo dos Estados Unidos. Isso aconteceu. E o presidente ficou irredutível. Declarou a abolição da escravatura, e o Sur entrou em guerra contra o Norte no período histórico que se chama a Guerra da Secessão, nos Estados Unidos de Norteamérica. Eu tenho algumas datas aqui. Então, isso foi... Se inicia a Guerra da Secessão o 12 de abril de 1861 e transcorreu até 1865. Todos esses anos foram precisamente guerra civil entre o norte e o sul. Muitos norte-americanos morreram por causa disso. Então, outro fato histórico muito relevante, muito importante, aconteceu no Haiti.
no Haití é um fato histórico tão relevante, tão importante e tão excepcional, porque vocês sabem que haviam ilhas aqui no Caribe como Cuba, Haití, que eram depósitos humanos de negros escravos ou negros que iriam a ser escravos. E Haití era de essas ilhas que eram depósitos humanos de escravos. Então, de 90% da população haitiana, todos eles eram negros escravos e 10% eram brancos que escravizaban a aquellos negros y los vendían como mercado, en el mercado escravo para Europa y para América. Entonces, el 18 de mayo de 1888, hubo un levantamiento de escravos no Haití. Ellos mataron a todos seus opresores. Quizás você pode pensar, olha, esos escravos eran sí sanguinarios, eran crueles, eran asesinos, mas você nunca pensou na escravidão ou no escravo. O sofrimento que eles tinham de ver tirada sua liberdade, separadas de suas famílias. A mulher ia por um lado, ele ia por outro, seus filhos eram vendidos como escravos, as mulheres negras eram violentadas e escravizadas. E isto aconteceu por séculos. A nossa sociedade, as sociedades da América e da Europa se enriqueceram precisamente a base da força humana da escravidão. Porque o escravo não tem direito absolutamente a nada. O escravo era considerado um animal, uma coisa que se podia comprar e se podia vender. Que terrível, né? Pois era assim a escravidão. A escravidão é uma mancha negra nas páginas da história. Algo que eu repúdio de todo o coração, porque não existe, novamente repito, algo que o ser humano haya criado com tanta desumanidade, com tanta falta de amor, de sensibilidade, a não ser que foi isso o que foi a escravidão ou a escravatura. Então, os negros se levantaram no Haití e eles declararam a sua independência, né? Em Haití, e foi no Haití que eles se unieron y el mismo día que declararon a su independencia a través de un líder llamado Toussaint Louverture. Este Toussaint Louverture fue el líder, aquel que coordinó todo no Haití y fue colocado por la población como el primer líder presidente do Haití, porque ele chegou ao primeiro dia de governo a declarar a abolição da escravatura. Então, é interessante este, né? Declara o primeiro dia de governo a abolição da escravatura, de modo que todos em Haití eram livres. Então, em essa
imagem que trouxe o levantamento em Haití se correu por todo lugar, por todo o país onde haviam escravos. E donos de escravos aqui no Brasil, eles não queriam que os escravos brasileiros chegassem a saber que havia um levantamento no Haití, porque isso seria um mau exemplo, e isso seria como consequência levantamentos aqui no Brasil. Mas isso não podia ser impedido. Havia uma mudança dentro dos conceitos humanos sobre escravidão, e havia acontecido a guerra civil nos Estados Unidos, o norte contra o sul, e a abolição da escravatura nos Estados Unidos já havia sido proclamada. Então, Europa também, os países europeus não queriam mais saber de escravidão, inclusive a Inglaterra, que era chamada naquele tempo a Inglaterra a rainha dos mares. E a Inglaterra se levantou contra toda a opressão e contra toda a escravidão na América. Então, esses ventos já vinham aqui no Brasil, e os donos dos escravos, os donos das grandes fazendas, eles não queriam que isto acontecesse aqui no Brasil, mas era impossível. O tempo, quando existem este tipo de movimentos mundiais, não pode ser revertido, nem também parar o tempo, porque são mudanças políticas, econômicas, sociais, históricas, que por mais que os opressores queiram impedir, eles não vão a conseguir. E isso aconteceu aqui no Brasil. Houve muita briga e muita luta, uns contra outros, por causa da escravidão. O Brasil foi o último país no mundo todo a declarar a abolição da escravatura. E isto aconteceu el 18 de maio de 1888. A coisa estava tão difícil para o imperador Dom Pedro II, que muitos o criticavam porque ele era a favor da abolição da escravatura, os donos das terras, porque naquele tempo falar de poder econômico não era o poder econômico de dinheiro, era o poder econômico de aqueles que tinham as terras, que eram os donos das terras e tinham escravos escravizados dentro dessas fazendas. Então, ao ver tanta luta, tanta discórdia, pessoas que continuamente o criticavam por ter essa posição em contra da escravidão, ele viajou e deixou o trono nas mãos da sua filha, a princesa Isabel. E ela assinou um documento de abolição da escravatura o 18 de maio de 1888. A partir de ali, a escravidão havia sido proibida em todo o Brasil. Olha, a escravidão podia ser proibida, mas a escravidão continuava. E, sobretudo, quando nós falamos a escravidão dentro da mente do opressor e da mente do oprimido. Porque muitos escravos libertos pensavam que ainda eram escravos. E muitos donos de escravos, ainda que já a lei estava em vigência, eles pensavam que tinham direito a escravizar os negros. E até o dia de hoje, essa consciência de escravidão, essa consciência de superioridade do branco contra o negro, que nós conhecemos como racismo, existe no Brasil e existe nos Estados Unidos de Norteamérica. Um dos países mais racistas do mundo é os Estados Unidos, que existen barrios que son só de negros,
Existen barrios que son solo de blancos, y si un negro se atreve a pasear por un barrio de blancos, la policía pega, mete preso, espanca a él y va preso. Eso aconteció en los Estados Unidos. Y hay varios filmes referentes a eso, como Mordomo da Casa Branca. Entonces ya estoy hablando de 3 filmes. Amistad, 12 anos de escravidão e o Mordomo da Casa Branca. Então, eu quero terminar este vídeo com algo que eu tento continuamente passar a meus alunos dentro da sala de aula. Nós não podemos permitir nunca mais, mas nunca mais permitir que seres humanos escravicem outros seres humanos, porque a escravidão ha sido uno dos grandes males, uma das grandes maldições em todos os países do mundo e em todos os continentes. Africanos escravizando africanos, europeus escravizando europeus, como aconteceu na Grécia Antiga e em Roma. Aqui em América houve também escravos, na época do Império Maia, Azteca e Inca. Ainda que você, meu amado irmão, minha amada irmã, amigo e amiga, queira negar, sim, a história da América Latina e seus impérios nos narra de homens e mulheres que foram escravizados por seus líderes. A escravidão nunca mais, nunca, nunca mais. Deus nos fez livres e nós não podemos concordar com isso. Que o Senhor em Cristo os abençoe grandemente, os cuide, os proteja e que a paz do Senhor continue na tua vida e a vida da tua família. Amém.